Então surge a questão, quando se começa a entrar neste meio, realmente o que as pessoas que creem na Trindade, eles dizem, os adventistas, obviamente, porque os outros não creem no que a irmã White diz e escreveu, então eles dizem que os pioneiros eram sim anti-Trindade, mas a irmã White era claramente a favor da Trindade, pelo que ela escreveu. Será que era? Vamos ver. Ela diz, desde a eternidade havia uma unidade completa entre o Pai e o Filho. Eram dois, mas quase ao ponto de serem idênticos. Dois na individualidade, mas um em espírito e coração e caráter. O que é que ela está aqui a dizer? Desde a eternidade havia uma unidade, uma união completa entre Pai e Filho. Que desde a eternidade existia Pai e Filho. Então, como os teólogos dizem que Jesus sim é o Filho de Deus, mas foi quando ele veio à Terra, isto destrói completamente isto. E não só esta passagem, mas a própria Bíblia destrói isto completamente. Obviamente que Jesus era Filho de Deus antes de vir. E aqui diz que havia uma unidade ou uma união completa entre Pai e Filho desde a eternidade, ok? E diz que eles eram quase idênticos. Eles dizem, mas quase ao ponto de serem idênticos. Então, eles não eram idênticos. A Trindade diz o contrário. A Trindade diz que eles são três pessoas e são todas coeternas e coiguais. São idênticos, ok? Aqui a irmã White está a dizer que eles não são idênticos. Obviamente, eu não estou a querer dizer que Jesus não é Deus e é inferior a Deus, mas não. Jesus é completamente Deus, igual ao Pai. Ele está equiparado nesse ponto. Mas, obviamente, como um pai e um filho, um pai sempre será superior em vários aspectos. Como, por exemplo, o aspecto do pai ser mais velho, como, por exemplo, o aspecto do pai ter mais conhecimento, mais sabedoria. Obviamente, o pai veio primeiro, então teve a capacidade de ter mais tempo para angariar essa sabedoria. Como, por exemplo, os termos de conhecimento, que pode ser a sabedoria, as experiências. Então, existe sempre uma elevação, uma superioridade de um pai para com o filho. Obviamente, se eu tivesse um filho, o meu filho seria totalmente humano como eu sou. Mas eu seria sempre superior a ele, em alguns aspectos. Então, é aqui esta diferença. Dois na individualidade, mas um em espírito. E coração e caráter. Um em espírito, ok? Um espírito. Mas há aqui um trio. Tem o Pai, o Filho e o Espírito. Mas diz que eles são um em espírito. É só um espírito, ok? E eles são um em espírito. O Espírito, de facto, é a vida do Pai que procede do Pai e que passa pelo Filho. Então, é a vida do Pai que está no Filho. E eles, os dois, partilham dessa mesma vida, o qual essa vida também é um agente que está em todo o universo. Então, Deus e o Filho estão em todo o universo através do agente que é o Espírito Santo. Seguindo em frente, ela diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E depois ela diz, não um filho da criação, como os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado na imagem expressa da pessoa do Pai. Então ela diz aqui claramente que há uma diferença entre um filho criado, que é os anjos, um filho que é adotado, que são os pecadores, como eu, fui adotado, e existe a diferença entre o filho que é gerado. Então, existe esta diferença claramente. Então, quando a palavra aparece unigênito, não diga que é simplesmente uma palavra que faz com que o Filho de Deus seja criado. Mas não, ele não foi criado, ele foi gerado. Há uma diferença entre criado e gerado. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno. Um na natureza, no caráter e no propósito. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Aqui é claro, esta afirmação destrói a Trindade, ok? Aqui diz que existe o eterno Pai, o unigênito, Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus. Então estão aqui dois seres, que Cristo é o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Onde é que está aqui a terceira pessoa da divindade chamada de Deus Espírito Santo? Ela é posta de lado, então não existe, obviamente, essa
essa pessoa, Deus, Espírito Santo, não existe. E a irmã White aqui deixa isto bem claro, porque diz que ele é o único ser em todo o universo que pode entrar nos conselhos do Pai. Deixe o exemplo mais brilhante que o mundo já tenha visto ser o seu exemplo, em vez dos maiores e mais sábios homens da época, que não conhecem a Deus nem a Cristo, a quem Ele enviou. O Pai e o Filho somente devem ser exaltados. Mais uma declaração da irmã White. Se o tal Deus, Espírito Santo, é uma pessoa e é Deus, ele tem que ser exaltado. Deus tem que ser exaltado, tem que ser adorado. Então, claramente, ela aqui diz que o Pai e o Filho devem ser adorados. Mais ninguém, porque não existe mais ninguém, ok? Então, ela aqui diz para não o fazer. Obviamente porque esse tal Deus, Espírito Santo, não existe. E se nós formos adorar, orar para o Espírito Santo e louvar e exaltar o Espírito Santo, estamos a adorar Satanás. Porque ele vai tomar o lugar desse tal Deus Espírito Santo. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Aqui claramente parece que é para crianças que ela está a falar. Ela diz que Cristo é o Filho de Deus e o Pai é o Pai de Cristo. Entendem? É fácil. Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. E depois diz que a Cristo foi atribuída uma posição exaltada e foi feito igual ao Pai. Isto é completamente anti-trindade, estas afirmações.